Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso treinamento sobre sistemas de ROVs. E nesse módulo especial, nós vamos falar sobre os manipuladores de ROV. Os manipuladores de ROV é um assunto muito interessante, porque é o que permite a ROV realizar intervenções subaquáticas. Note que quando eu falo sobre ROVs, eu tento não ficar muito preso a um item só. Por exemplo, quando eu falo embarcação, algum tipo de embarcação, você já entende que não é apenas um navio ou plataforma, eu estou generalizando, estou sendo amplo. Quando eu falo sobre outro ponto também, sobre manipuladores ou sobre ROVs, eu não estou falando somente de World Class, também estou falando de ROV de observação. Outro ponto também é falar sobre o ROV não está limitado ao submarino. O submarino tem relação com o mar. O ROV ele é desenvolvido para atividades subaquáticas, que é muito mais abrangente. Pode ser água doce ou água salgada. Então, para as operações subaquáticas, os manipuladores eles mudam totalmente o rumo da coisa, né? Porque você deixa de ter um ROV apenas de observação e passa a ter um ROV que possa intervir com o meio externo. Então, os manipuladores, eles permitem isso, é como se fosse um ser humano sem braços. Fica difícil, né, ter algum tipo de intervenção, fazer tarefas do dia a dia. Já com os braços, a gente tem uma possibilidade muito maior. Não diferente assim com o sistema de ROV, até porque o ROV imita, né, ele tem aí ele imita a projeção humana, não é isso? Nós aprendemos, então os manipuladores eles abrem um range muito grande. Os manipuladores eu posso ter de 1 a 7 graus de liberdade, como eu falei anteriormente. Depende do ROV que vai utilizar. Geralmente os ROVs classe 2, né? Porque classe 1 nós sabemos que não tem manipulador. Os ROVs classe 2, que são os ROVs de observação, que optam por ter manipuladores, eles podem ter um manipulador de 1 grau de liberdade, que é apenas uma garra abrindo e fechando, 2, 3, 4 graus de liberdade. São comuns eles não precisarem de ter muitos graus de liberdade, porque não são ROVs de intervenção. Agora, os ROVs World Class, quanto mais graus de liberdade nos manipuladores, é mais interessante. Então, 7 graus de liberdade são necessários para os ROVs World Class. Temos os ROVs, então, na maioria das vezes, com ou 2 manipuladores. Posso dizer que 2 manipuladores de 7 graus de liberdade está muito comum isso no Brasil agora. Os novos contratos, inclusive junto com a Petrobras, tem pedido assim. Então eles podem optar aí colocar 2 servo-controlados, um servo-controlado e outro rateado com 7 graus de liberdade. Às vezes um de 5 graus de liberdade, como um Rig Master, por exemplo, e um de 7 graus de liberdade. A curiosidade é que todo contrato World Class, na sua grande maioria, requer o Titan 4. Que é o manipulador, né? O melhor manipulador no mundo até hoje é o Titan 4, do fabricante Schilling Robotics, que é uma empresa americana, que é o mesmo fabricante dos ROVs HD, que significa Heavy Duty, e o HD, que é Ultra Heavy Duty. A Schilling Robotics fica lá na Califórnia, tem base em Houston também, é uma empresa focada no sistema de ROV, em fornecer sistemas para ROV. E esse manipulador é muito bom. Até os fabricantes de outros ROVs, de outras marcas, são obrigados a comprar o Titan 4 para compor seu veículo, porque é o melhor. Isso é muito interessante, a abrangência de mercado que eles têm. Os manipuladores, eles podem ser, eu falei isso também anteriormente, rateados ou servo-controlados, não é isso? Os rateados utilizam válvulas solenoides, os servo-controlados usam servoválvulas. Podem ter manipuladores também com válvulas proporcionais simples, mas a ideia é ter uns movimentos mais precisos, movimentos mais lentos não é a palavra, movimentos com maior precisão e acurácia, essa é a palavra. E os rateados, eles são movimentos mais compassados. Então, essas são as configurações que podem haver. Os servocontrolados, eles permitem também a utilização de um sistema mestre-escravo, que é aquele joystick que é uma réplica, nós chamamos de master, né, que vem do inglês mestre, e o escravo, que é o slave, que está lá embaixo, lá instalado na ROV. Então, tudo que eu faço com o mestre, ou seja, com o joystick, que é uma réplica, o escravo repete lá no fundo. Então, essa é uma configuração comum aí para os servocontrolados. Os manipuladores, eles também podem ter vários tipos de garras a serem instaladas nele, então assim, podem ser
garras de um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, garras paralelas, garras do tipo pinça. Eu posso colocar, aí não é garra, seria ventosas também, e eu já trabalhei com isso, a gente chama de sticky foot, que são ventosas que você pode colocar uma bomba de sucção, e para superfícies lisas, por exemplo, um casco de uma embarcação, você não tem onde pegar, mas aí você tem como se fixar ali através da ventosa. Então, tem vários tipos também, né, de garras de acordo com a aplicação, né, da ferramenta, o tipo de handle, né, que é a pega da ferramenta também. Então é muito comum você fazer esse tipo de manutenção de troca de garra também. Os manipuladores, quem faz a manutenção, óbvio que é a equipe de ROV também, eles são instalados no sistema hidráulico. Uma curiosidade, quando você tem um de 5 funções, um outro rateado até de 7 funções, nós instalamos ele no sistema auxiliar do ROV, que a HPU da ROV, ela provavelmente, na maioria das vezes, né, pode ter ROVs que tem uma HPU só, com o sistema principal alimentando tudo, sistema único, mas é muito comum, mais comum você encontrar uma HPU, que é o conjunto motor-bomba, e em cada extremidade tem uma bomba, onde uma é o principal e a outra o sistema auxiliar. Na principal nós instalamos a propulsão, mas com uma exceção, para apenas um equipamento, um manipulador de 7 graus de liberdade servo controlado, porque utiliza servo-válvula, assim como os thrusters, ou válvula proporcional, assim como o thruster, então precisa de um óleo mais limpo, né, um cuidado maior, então fica no mesmo sistema. E o sistema auxiliar já fica designado para o outro manipulador de 5 graus de liberdade ou outro qualquer rateado, e as ferramentas submarinas que vão ser instaladas, porque estão mais expostos à contaminação. Então você deixa o circuito principal isolado. Isso é muito importante. E então a alimentação é uma alimentação hidráulica. Existem manipuladores elétricos também, essa é a verdade. Temos também manipuladores elétricos, mas no caso do World Class ainda a maior taxa de utilização são de manipuladores hidráulicos. No caso do Titan 4 é interessante que ele a gente chama de autossuficiente, porque dentro dele fica a parte eletrônica, as placas eletrônicas e as servoválvulas, então você só precisa alimentar ele eletricamente e hidraulicamente no ROV. Os outros você precisa alimentar através de manifold, então vão ser conectadas as mangueiras para que o manifold alimente. Então o T4 ainda tem essa particularidade, que ele já tem assim, dentro do forearm dele, dentro do corpo dele, já tem as servoválvulas, e você chega ali com a alimentação e a telemetria, sim, né, claro, e também a alimentação hidráulica, a alimentação elétrica e a alimentação hidráulica e a telemetria. Então, uma vez conectado dessa maneira, e a compensação também, né, a linha de compensação, como eu expliquei, tudo que tem espaço, né, que gera espaço ali, tem que ser preenchido com óleo, ou tem que ter o cavername, já expliquei sobre isso também, que tenha resistência para a pressão hidrostática. Então eu preciso de um compensador para o Titan 4 também, porque quando eu fecho ali fica o espaço que vai ser preenchido por óleo, né, com óleo para compensação. Então os manipuladores, eles são essenciais para as intervenções com a ROV, eles são essenciais para a utilização de ferramentas. Agora, uma curiosidade interessante é que eu não consigo fazer tudo apenas com os manipuladores. Seria como usar meu braço. Eu sempre dou um exemplo quando eu estou em sala de aula, que eu consigo abrir uma porta tranquilamente com o meu braço. Tranquilamente eu consigo lá com minha mão abrir. Mas se eu precisar fazer um reparo na maçaneta, provavelmente vou precisar de uma chave Phillips. Nem é fenda, é Phillips. E aí eu não consigo fazer com a unha, talvez. Eu vou precisar de uma chave Phillips, de um alicate, talvez. E aí, para isso, eu preciso de uma ferramenta. Da mesma maneira, o ROV. Nem tudo consegue se fazer apenas com manipulador, mas eu vou precisar de ferramentas. Mas o manipulador vai ser essencial para manusear as ferramentas. Então, os manipuladores são elementos quase que básicos no ROV. Falando de ROV de intervenção, é básico. Eu já vi até ROVs com 3 manipuladores.
uma coisa até inusitada, assim, com dois, um em cada borda e mais um no meio ali. Até ficou difícil de entender o porquê, como que utilizariam aquilo, mas já vi dessa maneira também. Então, manipuladores são essenciais para os RVs de intervenção. Classe 2, você pode ter de 1 a 7 funções, não é comum ter um de 5, 7 funções, não é comum, mas de 1 a 4 é bem comum nos RVs de observação. Material, alumínio, titânio é o mais comum nos manipuladores, até porque os manipuladores eles precisam também ter a robustez para içar peso, né? Tem que ter essa resistência, até porque vão estar envolvido em intervenções. Então, manipuladores de RV é um assunto muito interessante, né? O nome Titã, né? Titã 4, que vem do titânio, também, como eu falei, é muito robusto, é muito preciso. Então, quando vocês trabalharem com um sistema de RVs, vocês vão ver também que a gente sempre desempenha ao trabalhar com RV, a proeficiência, vamos dizer assim, para pilotar e para a intervenção, que é a utilização dos manipuladores. Então, você desenvolve também, né, a parte, né, como a navegação, mas também a parte de intervenção, que é operar os manipuladores. Também isso é muito interessante, é bem intuitivo, é como utilizar o braço. O nome das funções são os nomes das nossas articulações mesmo, como ombro, azimute, punho, cotovelo, tudo assim mesmo, né? Então, dedo, né? Finger. Então, todas essas partes, né? Por ter essa associação e imitação com o ser humano, vai ser muito intuitivo, não só entender as funções, como também operar essas funções, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar, por estarmos aqui falando sobre mais um tema muito interessante a respeito dos sistemas de ROV, e espero você mais uma vez no próximo módulo. Um grande abraço.